Falando em política econômica, a gente vai trazer então esse que é o nosso próximo tema, porque o ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou o atraso da divulgação do novo arcabouço fiscal, à medida que vai substituir o atual teto de gastos. O presidente Lula indicou que esse envio só deverá ocorrer depois do retorno à China, que está marcada lá para o dia 26 de março. O retorno em 31 de março. Então, fala mesmo sobre isso. Só em 31. E aí o que disse ele? Acho que é plenamente entendível o atraso da Fazenda. Na minha opinião, está de parabéns pela concepção apresentada, foi o que disse o ministro Rui Costa. Ontem eu contei aqui para vocês, no 3 em 1, que eu conversei com um interlocutor muito próximo do ministro Fernando Haddad da Fazenda, que ele teve uma reunião ali reservada com Lula e que eles decidiram juntos que o melhor seria apresentar esse projeto depois do retorno à China, porque Haddad também vai viajar para o país. E aí não faria sentido lançar o projeto e viajar sem poder responder os vários questionamentos. Como é que vocês entendem essas repercussões dos aliados de Lula, dos integrantes do governo de Lula, sobre esse projeto que ainda não foi apresentado? Poit? Claramente é uma pressão para tentar mudar o resultado da reunião do Copom que está acontecendo nesse exato momento. Aliás, fechando o mercado, né, a previsão é 6h30 da tarde hoje, Sim. A divulgação do resultado. E provavelmente, né, a expectativa diz que vai manter a taxa de juros. Então, acho que é uma pressão para tentar mudar na canetada. Né, os comentários do ministro Rui Costa, com todo respeito, esses são levianos porque, mas o que muda? Né? Se vem o arcabouço agora, vem 10 dias depois, 10 dias antes, o que isso muda para o BC? Poxa, ministro, muda tudo. A gente acabou de falar aqui, as expectativas do mercado. Se mostrar, não é o arcabouço por si só, né? Mas se mostrar que vai ter responsabilidade, que vai ter gatilho para controlar a despesa e por aí vai, isso dá mais confiança para a taxa de juros futura cair e aí o Banco Central poder diminuir a taxa de juros, porque significa, o governo vai ser mais austero com os gastos. Então, tem tudo a ver, ministro, o arcabouço fiscal e a taxa de juros do Banco Central. E se demorar mais, só vai piorar a situação porque gera insegurança nas pessoas. E Perna, a fala do ministro é leviana, do ministro Rui Costa? É uma fala que não cabe a ele. Isso, quem tem que tratar desse assunto é o Haddad e o Lula. E se os dois estarão fora do país, lá do outro lado do mundo, e tem que conversar com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco, né? Aliás, só foi parcialmente apresentado a eles, mas é com esses personagens que eles vão ter que negociar. Então é natural que se faça isso na volta. Segré. Eu acho que quanto mais demora, pior é. E se eu pegar o projeto do arcabouço fiscal, a única coisa que me interessa é ver como serão tratadas as despesas públicas. Se as despesas públicas não tiver nenhuma colocação de diminuição ou controle, só tem 3 opções que poderão contrarrestar isso. Emissão monetária, que gera inflação, aumento da dívida pública, que gera problemas em relação ao PIB também, e a outra, a que mais me preocupa, aumento da carga fiscal. Então, o foco do arcabouço fiscal tem que ir em função da despesa pública, só. Se não tiver alguma coisa que diminua, os problemas serão maiores. Nesse momento, inclusive, né, eu já trouxe essa informação para vocês e repito aqui que apenas 3 pessoas têm o conhecimento total desse projeto, que são os secretários principais do Ministério da Fazenda. Agora, Congresso, Senado, por exemplo, o presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco, segundo essas informações que eu obtive, conhecem os parâmetros, porque é muito importante também para que se comece uma negociação. O quanto o ministro da Fazenda vai precisar de Senado, vai precisar de Câmara dos Deputados para conseguir passar essa proposta, hein, Poit? Totalmente. Ele depende, e principalmente da Câmara dos Deputados, aonde o Centrão, aonde o governo não manda. Né? Palavras do próprio Lira e outros que falaram, olha, o governo não tem maioria. Então ele vai precisar sentar para conversar. Uma coisa que eu falei numa outra edição do nosso programa é que o projeto só vai para a pauta quando tiver aprovado. E aí, algo que o ministro Rui Costa falou que faz sentido, olha, e se eles estiverem fazendo essa tarefa de casa, olha aí, está demorando, mas a hora que chegar já vai estar mais azeitado, vai aprovar mais rápido. Mas tem que fazer a tarefa de casa então, porque se os líderes não viram, se os deputados não conhecem o texto, se a gente não sabe os detalhes, não adianta demorar. A hora que chegar, todo mundo vai querer estudar, vai querer mudar a vírgula, vai ter destaque. O que são os destaques? Pega o texto principal, não muda esse parágrafo, muda aquela lei. Então, gente, pelo amor de Deus,
compartilhem com os representantes do povo logo. O ministro da Fazenda mencionou também que pretende fazer um esforço intenso na conversa com os líderes da oposição. A oposição vai estar aberta a ouvir essas ideias, Piperno? Primeiro, a gente tem que entender o que é a oposição no Brasil. Um pedaço a gente conhece. A parte mais bolsonarista, a gente sabe que é oposição. Mas aí que está o negócio. Por exemplo, o governo trabalha com a possibilidade de ter ao seu lado mais ou menos uns 30 deputados do PL. O governo trabalha com a possibilidade de ter mais ou menos metade do União Brasil. Então, é necessário que a gente entenda, de fato, quais são as siglas que fazem hoje oposição. Segré. O problema pior para mim vai estar no PT, não no PL, não na oposição. Porque esse fogo amigo, o conceito ideológico do PT é descuida o gasto público, busquemos como colocar mais dinheiro. Seria como se qualquer um de nós que nos assiste tem um problema de caixa. Então, em lugar de diminuir a sua despesa, pede aumento para seu chefe. Por quê? Porque está gastando muito. É a mesma coisa. Isso não funciona numa economia de um país. Você está fazendo as contas aí, Piperno? Não, que eu estou fazendo uma conta seguinte. O PT ficou 13 anos e 5 meses no governo. Ele estava contando aqui no dedo. Desses 13 anos e 5 meses, em 11 houve superávit fiscal. Bom, pessoal, o nosso programa está chegando ao fim. 10 segundos para você, o que é importante que a nossa audiência precisa manter atenção hoje e amanhã. Essa aí, eu estava falando só de arcabouço fiscal, mas é a reação do governo em relação ao crime organizado. A gente tem que combater. O Estado é mais forte. Basta querer vencer. 10 segundos para você, Segré. 2 detalhes muito rápidos. O primeiro, o presidente Lula falou que não ia ter sigilo de nada. Agora colocou em sigilo a agenda da casa onde ele mora. E a outra, 2 determinações de diretores do Banco Central colocados pelo governo. 10 segundos só, está acabando o Piperno. Eu acho que o ministro Flávio Dino trabalhou muito bem nessa questão e parabéns à Polícia Federal.